Nova Almeida Atualizada. Livro de Marcos, capítulo 4, verso de 21 a 25. Diz assim as Santas Escrituras: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca no lugar que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouçam. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem, com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Deus e Pai, em tua santa e gloriosa presença estamos, Senhor, depois de ler uma palavra do Senhor Jesus para nós, que ela nos edifique, nos fortaleça, nos ensine, ó Deus, a prática da fé. Ilumina nossas mentes, nossos corações, para podermos ser usados por Ti, para que todos que estão aqui no templo e os que estão nos ouvindo pelos canais do YouTube e Facebook, eles compreendam a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Sendo, irmãos, bem, nós vamos falar para vocês nesta noite sobre esse tema: o local da luz. Vamos falar sobre luz. Olha que nós já cantamos hinos sobre luz, né? Nós já cantamos aqui, amados hinos sobre luz, textos lidos sobre luz, e nós queremos falar hoje sobre a luz. Eu quero falar sobre a luz de Cristo e a luz que está aí para exemplo das pessoas físicas, pessoas humanas naturais. Eu queria que você, ao ouvir essa palavra hoje, você pudesse meditar nela. Nós escolhemos 3 versos para compartilhar: o verso de número 21, o de número 22 e o de número 24. Nós estamos na sequência do livro de Marcos. Todos os textos de todos os domingos estão sendo expostos a respeito do Evangelho de Marcos. Estamos chegando ao capítulo 4, já a segunda mensagem, e esse tema aqui é muito pesado, eu diria assim, né? Porque muitos que estão dentro da igreja, que estão vendo os cultos, estão participando, estão vendo a água, estão sendo batizados, têm louvado, têm visto os pregadores, têm andado com a Bíblia e tudo, mas muitos têm negligenciado. E a Bíblia diz que a quem tem, no bom sentido de que a pessoa obedece a Deus, faz a vontade de Deus, não é? Pratica a fé, as obras, tem uma vida de comunhão santa com a palavra, com a oração, com o Evangelho, com o compromisso da fé. Esses que têm muito, muito mais a receber. E aqueles que têm, vai ser tirado deles, porque não satisfez a vontade de Deus. Então eu queria chamar a sua atenção
neste primeiro verso, colocar em um local que ilumine a casa, isto é, no velador. A lâmpada colocando no bocal aí, do poste, da laje, clareia, mas se botasse tudo debaixo das cadeiras, podia ter luz, mas não tinha luz que iluminasse a todo mundo. No seu quarto, se você está debaixo da cama, aí você vai ficar no escuro. Então, nesta noite, eu quero chamar a sua atenção para você compreender a respeito da luz. Você vai ter aqui uma compreensão sobre a luz dos que têm Cristo e a luz dos que não têm Cristo. E esse primeiro verso, hoje, amados, que vamos falar sobre esse tema, luz de Deus, amados, eu queria dizer que ela fortalece, amados, as nossas vidas, nosso estado físico, humano e espiritual. A luz nos deixa fortalecido, tanto a luz natural, da natureza humana, como do sobrenatural, da natureza humana e espiritual, os que nasceram de novo. Veja as diferenças, a gente tem que compreender as diferenças. A Bíblia diz claramente que devemos nos comportar diante do Senhor uma vida abençoada, de testemunho. Achei interessante na lição de domingo passado, do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava sentado assim, aí viu algo ao lado dele e a voz dizia para ele no coração dele. E dizia para ele: coragem. O que você fez em Jerusalém como testemunha do Filho de Deus, faça também quando chegar em Roma. Pregue o Evangelho para os gentios. É o que Deus quer de mim e quer de você. É como diz a palavra: pelos frutos vocês são conhecidos. Os frutos são resultado do testemunho das nossas vidas cristãs, não é? Meus amados, um cristão, ele é a luz acesa de Deus, né? E por onde ele passa, as pessoas veem nele o brilho da luz de Deus, irmãos, através do seu testemunho, da sua missão, da evangelização, de falar, amado, de Jesus Cristo, amado, de entregar folhetos, de pregar o Evangelho, de orar com as pessoas, abençoar as pessoas. Essa é a missão de quem é cheio da luz de Deus na vida. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. O segundo versículo, o de número 22, porque não há nada oculto. Não tem, irmão. O Senhor Jesus, as coisas são transparentes, é preto no branco, é a verdade dura e crua. As coisas de Deus são legais, são importantes, amado. Meus amados, a escuridão simboliza o pecado. O pecado, amados, que levou o homem pecador, amados, a arruinar a humanidade e colocar a chaga do pecado em todos os que nasceram do primeiro casal. Todos estão aí chamuscados com o pecado, amados. Ele foi arruinado, o homem, por causa do pecado. E toda a sua descendência pagou o preço de ter nascido do pecado, da queda do homem. Mas a promessa de Deus foi grande. Ele chegou para o casal, para a mulher, e disse: do
descendente de vocês haverá um que terá brilho, que virá ao mundo, que aqui pagará o preço do pecado de vocês e salvará vocês e libertarão vocês do pecado e darão a vocês a sensação de ser iluminado pelo Espírito Santo para poder herdar a vida eterna. É isso, irmãos. Louvado seja Deus, que vamos ver aqui, né? É a luz que nos ilumina, amado, para que nós possamos assim se arrepender do pecado da morte eterna e ficar salvos, iluminados pela luz de Cristo no nosso coração, na nossa vida. Vamos ver isso um pouco mais na frente. Queremos dissecar esse verso 22 de forma que Deus me falou no meu coração. O terceiro verso que eu quero falar com vocês é o de número 24, não é? Ao que tem, muito mais será dado. E quem não tem nada, não tem nada. E bem que tenha, será tomado. Lembra daquela parábola que o camarada tinha um talento e enterrou? Quando o dono chegou, disse, pegou o talento dele e deu para os outros, para quem tinha. Porque aquele era um servo negligente. O Deus quer pessoas envolvidas na sua obra para ser abençoada, feliz, para não temer, titubear em circunstância nenhuma, porque Deus está com ele para dar força e ele vencer e superar, amados, não suplantar as pessoas por amedrontá-las, mas por elas ver a luz de Cristo brilhando na sua vida, nos seus atos, no seu testemunho. Meus irmãos, o crente como uma nova criatura, amado, ele já tem a luz de Cristo, a luz que brilha, amado. Ele já vive aqui feliz, ele já tem e vai ter mais, porque ele vai ter o quê? A glória de Deus na eternidade, muito, muito, muito mais. É isso que o crente que tem vai ter mais, e aquele que tem aqui na terra não vai ter nada, porque não creu em Jesus e vai para a morte eterna. Vamos ver esse verso 24 mais na frente. Não quer demorar não, irmão, estou aqui fazendo muitas considerações. Vamos para o verso de número 21, meus irmãos, né? Colocar a lâmpada no bocal, colocar a lâmpada no poste, colocar a lâmpada no velador, lá em cima, para que ela clareie muito mais as nossas vidas, as vidas das pessoas. A luz, amado, no aspecto sobrenatural, amado, une a presença de Deus ao que creu. Então a luz do Espírito Santo na nossa vida, une-nos a Deus na nossa vida, e a pessoa passa a sentir a presença de Deus de uma forma muito mais pujante, muito mais forte. Meus amados, a luz de Cristo clareia ao crente a sua mente e abençoa ele, amados, em tudo que ele vier fazer. Ele irá enxergar Deus em sua vida, amado, e a obediência o conduz, o acesso a Deus, a viver em paz, viver feliz. Eu amo acordar às 3 horas da manhã para orar a Deus, e às vezes eu oro o dia e tal, mas naquela hora eu digo, Senhor, eu quero agora falar a Ti sobre algumas coisas. Faz Tua vontade na minha vida, Pai, naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou querendo, mas que a Tua vontade prevaleça na minha vida, não a minha, porque a minha não é boa, por mais bondades que eu pense. Meus queridos, a luz vence a escuridão, amados. A escuridão são trevas, amado. O que são trevas, irmãos? Né? O que são trevas? Eu diria para vocês que dor é trevas. Doenças, amados, que nos atingem, que nos, que nos sacodem, que nos
humilha, que dá uma escuridão na mente das pessoas que sofrem. A escuridão, amados, são trevas, amados, de problemas junto à família, à luta, aos negócios, amados, que as pessoas têm, que dá um branco, que dá uma escuridão. Branco não dá uma escuridão, e a gente não vê, tateia, não sabe como fazer, como resolver as nossas coisas, amados, né? Olha, meus queridos, as trevas são tristezas, amados, né, que nos abate, meus amados, né? Tristeza, amados, que nos traz perdas, que nos traz prejuízos, são coisas que nos atingem, são trevas, e quem tem a luz, amados, ilumina a escuridão e sai de letra, porque Deus, irmãos, está com o crente, né? Mas tem mais coisas, né? Eu diria, além de dor, de problemas, amados, de tristeza, amados, também de desespero, da depressão e da falta de esperança que mata as pessoas, porque escurece elas ficam perdidas, sem saber o que fazer. São, amados, trevas. O que foi que o Senhor Jesus Cristo disse a João? Está lá no livro do Evangelho de João 8:12. E ele diz claramente, amado: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão, nas trevas, mas anda na luz de Cristo. Anda na luz de Cristo, amado, e tem um caminho aplanado, claro, para poder seguir. Ande em Jesus Cristo, que Ele é a luz para a sua vida. E mais, irmãos, colocar a luz de Deus no velador. Coloque no seu testemunho. Coloque a luz de Cristo no seu testemunho. Brilhe, para que as pessoas digam assim: esse aí é crente, essa daí é crente. Porque os atos, amados, são efeitos da vida de quem tem comunhão com o nosso Deus. Meus irmãos, uma advertência para quem tem a luz de Cristo, que reflete sobre o seu testemunho, que deve ser como um velador. Você é como um velador onde a luz está colocada nele e que faz brilho, amado, né? O seu testemunho, amado, ele deve espalhar a luz por muitos lugares. O seu testemunho é algo importante, tanto o testemunho interno como o testemunho externo, amado, para você poder falar, amados, de Jesus Cristo, amados, para que você possa brilhar e ter uma vida exemplar como um cristão, amados, como diz aqui o verso de número 21, que diz assim: olha, Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo do cesto ou da cama? Por acaso não coloca no lugar alto, aonde ele possa iluminar? Então, como crente, nós não podemos pegar a nossa lâmpada, amados, e esconder debaixo da cama das nossas vidas e não falar de Jesus. Eu vou contar no final uma ilustração e você vai se lembrar dessa parte. Em segundo lugar, amados, porque não há nada oculto, está aqui no verso 22. Hoje, amados, hoje se sabe que cristão é quem é de Cristo, amado, e ele tem a luz ao ter, amado, uma vida de obediência a Deus. É alguém, amados, muito abençoado. É alguém que você pode se encostar nele,
Porque você vai crescer. Se você está com a sua luz ali fumegando, você vai ter a sua luz acesa, clareando mais, amados. Porque eles aprendem os ensinos da palavra de Deus e coloca no velador da sua vida, para que você demonstre que sabe pregar, que sabe falar para alguém de Jesus Cristo, entregar o recado de Deus para as pessoas. Olha, meus irmãos, todos são revelados por aquilo que eles fazem. Quem tem a luz de Cristo, as pessoas brilham, amados, mas quem não tem, amado, está tudo escondido, porque não tem como demonstrar. Mas, amados, a revelação da vida das pessoas, em especial as que vivem na escuridão espiritual, elas são tendenciosas à prática das coisas erradas, ou fazer coisas, amados, né? Coisas ruins. Pode até fazer boas, por causa da natureza que Deus fez, que as pessoas deveriam serem boas, né? Mesmo sendo humanas, mas as pessoas, quando fazem uma coisa boa, se acham meritórias, donas, amado do pedaço, acham que faz as coisas como um bom filho, como um bom pai, como um bom cidadão, como um bom empresário, como um bom vizinho, como bom, mas ele não tem a luz do coração, a luz que brilha da palavra da verdade, para dizer às pessoas, só Jesus Cristo salva, né? Mas a luz humana não clareia ninguém, ela não é suficiente para a salvação eterna. Por isso que o incrédulo não conhece a Bíblia, a palavra de Deus. A luz de Cristo, amado, define, meus queridos, quem vive na luz de Cristo e quem não vive na luz de Cristo. Quem vive, quem não vive, certo? Os que vivem na luz de Cristo, amados, eles manifestam o testemunho de Deus na vida dele. Ele não se cala, amados, não é? Ele manifesta o seu testemunho da luz de Deus. Enquanto o pecador, ele se encontra separado de Deus. Ele não tem como falar em Deus, ele não conhece, ele desconhece, não sabe a verdade, amados, não sabe. Portanto, quem tem a luz de Cristo pode revelar pelo seu testemunho quem tem a vida eterna, enquanto o pecador não tem como falar da luz que brilha para a salvação do homem. E o que diz o verso de número 22, porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Quando você fala de Jesus para alguém, você revela o mistério da salvação, você revela a vida eterna, você revela tudo que a pessoa precisa na vida: ter Jesus no seu coração, ter a luz de Cristo, ter uma vida nova para poder viver aqui sossegado e ter confiança em Deus, irmãos. Por último, meus irmãos, ao que tem mais será dado. Então você tem, é como aquele ditado popular, as águas só correm para o rio, né, Raimundo? Quanto mais o cara tem, mais ele ganha. Isso é para o crente. O crente que tem a salvação aqui na terra, que Deus o abençoa aqui na terra, ele vai abençoar muito mais lá na glória de Deus. Vai ter muito mais do que tem aqui na terra. Meus irmãos, para quem tem a luz de Cristo e obedece fazendo a vontade de Deus, enquanto que não tem a luz de Cristo, amados, ambos haverão de se apresentar diante de Deus, irmãos, como diz a palavra de Deus em Romanos, lá naquele tribunal de Cristo, lá de Mateus, capítulo 25, 32 a 46, e lá no tribunal de Cristo, quando ele vier, que ele
for fazer o julgamento final, ele vai dizer, e Paulo disse lá em Romanos 14, 12, que diz claramente, amado, assim pois está ordenado que cada um se apresentará a Deus, cada um apresentará diante de Deus, a si mesmo diante de Deus. Eu não posso ir no lugar de ninguém, eu só vou no meu próprio lugar. Uma certa vez, uma pessoa disse, pastor, eu fui uma pessoa muito boa, eu tenho um filho que morreu jovem, morreu até numa situação difícil. Aí eu disse, você é crente? Ele disse, não, seu filho era crente? Não. Mas eu sou um homem bom, eu acho que Deus salvou ele, né? Ele disse, olha meu filho, cada um se apresentará diante de Deus, o Senhor e ele lá. Agora, não crê em Jesus Cristo, não, porque você vai de mão vazia, não tem nada. O que é que você vai dizer lá diante de Deus? E é assim que eu digo, sim, Senhor. Diz a Bíblia, vejamos, amados, os que têm a luz de Cristo na prestação de contas, quem são os que obedecem em todas as direções, o testemunho da família, do corpo de Cristo, na oração, na evangelização, na leitura da Bíblia, nas visitas, amados, né? No relacionamento pessoal, nas ações beneficentes. Estas são medidas, amados, de quem tem feito aqui, vai fazer mais, né? Vai fazer mais. Olha, todos são medidos na balança da justiça de Deus. No verso 24 diz assim, então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. As pessoas ouvem, entram por um buraco, sai do outro, não guarda nada. Vê as maravilhas de Deus. Tem muitos que vê os milagres, mas naquilo viu ali, mas não percebeu nada. Não tocou nele coisa nenhuma. Não tocou nele coisa nenhuma. E diz assim, então lhes disse, preste bem atenção no que vocês ouvem, com a medida com que tiverem de medir vocês, serão medidos, e mais ainda, lhes serão acrescentados. Quer dizer, eu estou pensando em mim, né? A minha medida, eu espero que a minha medida esteja correta, não é? Quanto aos que participam da igreja, irmãos, ou os que creram em Jesus Cristo, mesmo que tenham feito alguma coisa, é como se nada tivesse feito. Pois mesmo que tenha feito algo, a Bíblia diz, lhe será tirado de você e dado ao outro. E o verso 25, fechando a mensagem de hoje, diz assim, pois ao que tem, mais será dado, ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ao que não tem a salvação, tudo que tiver aqui, será tirado dele. A salvação é a coisa mais preciosa, amados. E vamos para o finalmente. Meus irmãos, coloque a sua vida no bocal de Deus, no altar, quer dizer, no velador, a sua luz para brilhar. Você terá mais feliz em suas atividades, não só espiritual, mas também humanas, sociais. E mais, quem creu tem a luz de Cristo e a percepção do presente e do futuro. O crente é futurista, ele está aqui pensando aqui, mas está com outro pé pensando ali, quando ele voltar. O mundo não sabe o que é isso, mas nós sabemos, irmãos. Enquanto, amados, os que não creram em Jesus Cristo, não têm visão de futuro, amado, e eles só pensam naquilo, só pensam no que tem, só pensam que é alguma coisa e que não é nada. Finalmente, irmãos, todos os que creram em Jesus Cristo têm a luz de Cristo, ele tem a paz aqui na terra e muito mais ele terá na glória de Deus, amados. Enquanto os que não creem em Jesus Cristo, tudo que ele tem aqui, nada lhe
será tirado e nada terá no futuro, a não ser a morte eterna. Eu queria contar uma ilustraçãozinha, né? Certo? Três homens, tirei de sermões e ilustrações. Três homens irmãos discutiam sobre profissões. E aí o primeiro disse a vantagem do marceneiro. Mas os meus antepassados construíram a Arca de Noé. Ixi, rapaz, marceneiro bom, né? Isso não é nada, disse o outro, né? O jardineiro disse: foram os meus antepassados que viveram no jardim do Éden. Negócio sério, né? É certo? E por último, amado, o último disse assim, né? Disse o eletricista: mas quando Deus disse haja luz, eu era o eletricista. Mas a ilustração que eu queria contar sobre aquele ponto que eu falei para vocês é essa. Na noite do domingo de carnaval, lavar o crente todo empacotado de terno, cabelo na mão, para a igreja. E ele foi passando quase em frente a um bar. Um colega de trabalho dele disse: olha aí o cara fantasiado de pastor, né? Aí quando ele se aproximou, disse: vixe, você é para onde, né? Ele disse: eu vou para a igreja. Rapaz, a gente trabalha há 5 anos juntos e você nunca disse que era crente? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E tem pessoas assim. Tem uma vida que as outras não vê nele a luz de Cristo brilhar. Nunca a luz daquele rapaz brilhou onde ele trabalha. Já achou de brilhar só onde? No carnaval, né? Aí foi confundido com uma fantasia. Que Deus nos ajude a deixar que a luz de Cristo, pelos meus atos, pelo meu testemunho, possa brilhar para as pessoas. Amém, irmão?